Então, galera, hoje tem poucos jogos, né? Aí eu tô devendo pra vocês também aqui um videozinho, né, de como analisar jogador, né? Vou só fazer uma prévia aqui né, de como é que tá funcionando aqui, pra galera entender um pouquinho. Local visitante, né? A conferência, né? A data, o horário do jogo, né? E a gente vai pro que interessa aqui, análise pré-jogo. Isso que eu já expliquei no vídeo anterior. A média de pontuação, né? Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui o Vucevic. A gente tem aqui, ó, a média da temporada do jogador, tá? 8 jogos, a média de minutos, né? E aqui as siglas aqui, né? Pontos por jogo, a média de pontos, a média de rebote, a média de assistência, né? A porcentagem de triplo desse cara, né? A média de triplos feito por jogo, a média de tentativas que esse cara faz por jogo, né? 0,5 na recuperação de bola, turnover, né, a média dele, bloqueios, né, e aqui as outras, né, pontos, rebote mais assistência, ponto mais assistências, ponto, rebote, assistências, a média de arremessos tentados, né, e aqui todas as definições aqui. Então é o seguinte, a gente quer a média se você for identificar aqui, você vai ver que nessas abas, né, elas traz os últimos 10 jogos desse jogador. Então a gente tem aqui a média de triplos, de pontos, né? A gente tem, nesse caso de pontos, os últimos 10 jogos. Né? A data do jogo, né? Casa, casa, fora de casa, casa, fora de casa, né? Casa, fora e casa. Então a gente tem aqui, né? Bateu média, não bateu média como laranjado. A gente também tem a posição dele em quadra, né? Onde esse cara joga, né? E a definição do pivô, né? Então, se você quiser rebote, então você clica em rebote e vai trazer a média de rebote, entendeu? E as linhas que ele bateu nos últimos jogos aqui, certo? E assim, assistência, 3 pontos feitos, né? As médias aí, recuperação de bola, né? Bloqueios. Então a gente vai na projeção. Está previsto 25 pontos para esse jogo para ele fazer, uma média de 10 rebotes, né? Quase 2 turnover aí, né? 2 triplos, né? 4 assistências e um bloqueio. Então tem aqui também a definição para a galera aqui, né? É a pontuação prevista para esse jogo de hoje. E essa aqui é a média defensiva do Minnesota para jogadores C nessa posição. O que quer dizer isso? Que aqui nessa questão de ponto, o Minnesota ele permite média de 23 pontos, né, para jogadores pivô, ocupando a classificação da 25ª posição, né? E para rebotes, é um time que permite média 12 rebotes para jogadores pivô. E roubos, turnover e triplos também. Então assim, essa classificação aqui ela é importantíssima. Porque você tem a média do jogador, né, você tem a projeção e aqui você tem a classificação. Então você vai ter, né, uma comparação na sua entrada, né, de ser uma boa defesa ou ser, né, o que você quer. Por exemplo, em rebote, sim, eu entraria em rebote. Essa entrada aqui em rebote seria bem aceitável, porque você tem uma média de 10, né, rebote por jogo, né, uma projeção de 10 para um time que permite média de 11, né, 12 rebotes por jogo. Então você pode colocar aqui uma 9.5, né, com aquela segurançazinha, né, estaria bem dentro. Aqui a gente tem a escalação, né, do time,
é a prevista. Aqui está reserva disponíveis, né? Não está como duvidoso, né? É a mesma situação aqui do time visitante. Os 5 primeiros, né? E de momento não tem nenhuma reserva disponível. Então a gente vai pegar agora o time visitante. Você seleciona o time visitante. A gente vai colocar o Antônio Eduardo. Aqui as médias deles, né? Eu vou fazer uma análise aqui como se fosse para triplo. É um cara que tem uma média de triplos feitos, né? De 5 triplos feitos por jogo. E tenta a média de 11 tentativas. E se você for ver aqui, ó, 3 pontos feitos, ele tem essa média aqui, ó, 3, 4 triplos no último jogo, né? Como visitante, como local, como visitante, como local. Então assim, para 4 triplos está bem aceitável essa linha de entrada. Mas a gente vai ver a projeção. Né? A função do ala, armador, SG, né? A projeção dele para triplos está de 8 triplos para esse jogo. É certeza que vai tentar muito, né? E vai pegar uma defesa, né, consideravelmente ruim, né? 20ª não na classificação de 30, né? A penúltima, né? A penúltima pior defesa. Né? Então, o mercado dá 3.5, né? Tá bem favorável, né? Eu entraria nesse triplo dele aqui, né? Do Antônio Eduardo. E assim, o padrão de análise para todos igual. Claro, vai depender agora de como você faz, né, a sua análise aí. Mas eu acredito que dá para acrescentar bastante informação nos seus critérios que você usa aí, né, de análise aí. Certo? Aqui você ganha mais tempo, você vai ter mais orientação, né? Um norte para ser seguido aí. Beleza?